Agachamento livre. Muitas pessoas, é o principal exercício aí que as pessoas fazem em casa ou na academia. Eu quero te falar aqui 3 erros que as pessoas cometem no agachamento. E são erros que, se você consertar, o seu treino vai para um outro nível, assim que você fala, cara, mentira. Então, vem comigo no treinão aí que eu vou te explicar exatamente o que é para você fazer e o que não é para você fazer, erros comuns no agachamento. Então, roda a vinheta e bora lá pro conteúdo. Quando a gente fala de agachamento, você tem que prestar atenção no seguinte: o seu corpo, ele é, digamos que, um eixo perfeito. Se você tira, ou seja, o eixo do trem, ou seja, se você tira lá o trem do eixo dele, automaticamente você não vai ter a maior eficiência que você poderia ter naquele exercício. Quer ver um exemplo? Se eu faço um agachamento, tá? Aqui eu vou fazer com o peso do corpo. Se eu faço um agachamento, e perceba que o meu tronco ele tem que ficar reto, ele tem que ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó, em diagonal. Só que se eu faço isso aqui, ó, por exemplo, se eu vou fazer um agachamento e eu relaxo as minhas costas, automaticamente eu sobrecarrego a minha lombar, coisa que a gente não quer. Então a primeira coisa que você tem que se atentar, a sua coluna ela não pode ficar assim, ela tem que ficar totalmente reta na hora de você fazer o exercício, ó. Então tem que ficar totalmente reta, tá? O segundo erro é quando a pessoa vai descer e o que acontece? Ela desce e o joelho, seja na descida ou na subida, ele acaba entrando. E o pé, ou seja, o pé ele vai para dentro aqui, ó, o pé vai para dentro e o joelho vai para dentro também. Quando você faz isso, automaticamente você sobrecarrega os tecidos moles do seu joelho. Ou seja, existem cartilagens aqui, existem tendões aqui, e quando você faz esse movimento para dentro, e você fica repetindo, igual o Batoré, lembra do Batoré que ele fazia assim? Quando o Batoré fazia assim, o que acontece? O joelho dele, ele vai ter uma eficiência menor. Ou seja, você viu o primeiro erro, que é você descer com a coluna aqui, arqueada. O segundo erro é você fazer o quê? Descer e o joelho ir para dentro. Seja ele em qualquer exercício, pode ser no leg press, pode ser no afundo, pode ser em qualquer um. Do joelho ele tem que ficar o quê? Alinhado com a ponta do seu pé. Então é mais ou menos isso aqui, ó. O joelho sempre alinhado com a ponta do pé. Esse é o segundo erro. E o terceiro erro, perceba, ó. Vou pegar o peso aqui para eu te explicar. Quando a pessoa está com peso aqui, o que acontece? O seu cotovelo, se você não tem mobilidade de ombro, a tendência do cotovelo das pessoas é ficar mais ou menos assim, ó. Ela se posiciona para fazer o agachamento, aí o cotovelo fica aqui, ó. Quando a pessoa desce, o que acontece? O tronco, a tendência do tronco é ir para frente, ó. Por quê? Porque o cotovelo, ele joga o seu tronco para frente. Se você trouxer o seu cotovelo para baixo da barra, você vai favorecer o ângulo de agachamento, ó. Perceba que agora eu consigo descer muito mais eficiente. Agora, se eu coloco aqui, ó, eu sobrecarrego mais a minha lombar. Então, traz o cotovelo para baixo da barra, joelho apontado na direção da ponta do pé. Então, ó, cotovelo embaixo da barra, joelho, ele vai sempre na direção do bico do seu pé e você vai manter o alinhamento da sua coluna. Então, esses 3 erros aqui são erros fatais. Um próximo erro aqui e um bônus para você que ficou até aqui é você sempre fazer o quê? Contrair o seu abdômen, ou seja, não deixar o abdômen solto, abdômen sempre contraído, para estabilizar mais ainda a questão do seu agachamento. Então, por exemplo, eu vou descer aqui, ó, e abdômen contraído, ó. Então ele me ajuda a estabilizar o movimento para eu fazer a subida no agachamento. Então, basicamente, são erros comuns que as pessoas fazem. Primeiro erro, descer, recapitulando, descer e a coluna ficar solta, a coluna ficar assim, ó, arqueada. Ou seja, vai sobrecarregar a lombar. O segundo erro é você não deixar o seu cotovelo abaixo da barra, deixar o cotovelo para trás, deixa o cotovelo abaixo da barra e aí você vai descer com uma melhor eficiência. O terceiro erro é quando você vai descer e na subida o que acontece? O seu joelho, ó, ele entra, o seu joelho não pode entrar, o seu joelho tem que manter sempre para fora, sempre alinhado para fora e aí você sobe. Mais um erro comum que acontece, um bônus para você, é quando você subir, ó, o que acontece? Desci para fazer o agachamento. Na hora de eu subir, eu faço o que? Eu estico toda a minha perna, ó. Eu fico dando tranco na perna. Isso aqui vai sobrecarregar os seus tecidos moles do joelho. Daqui a um tempo você pode ter uma lesão no ligamento cruzado anterior, por exemplo, que são cartilagens do seu joelho. Então vai fazer o agachamento, desce, subiu até esse posicionamento aqui, ó. Eu não dou tranco no joelho. Até aqui, volta. E isso mantém a tensão na sua perna o tempo inteiro. Basicamente,
Eu poderia apontar aqui outras dezenas de erros que as pessoas têm na questão do agachamento. Esses são os principais. Se você ajustar só esses movimentos aqui, básicos do básico do básico, você consegue colocar o seu agachamento no patamar assim totalmente diferente. Pega as pessoas ao seu redor, ou mesmo na academia, e veja a forma como eles fazem agachamento. Você vai perceber que muitos deles fazem de forma equivocada. Por quê? Porque ninguém explicou um exercício simples que você fazia quando você era um jovem adolescente. Então, se fez sentido para você o agachamento, por favor, deixe seu curtir, o seu comentário e compartilha com mais pessoas para que aprendam realmente a treinar e dizer para essas pessoas que o exercício em si é coisa séria. Se você consegue ter eficiência em toda parte do seu corpo, você consegue ter um corpo mais definido, um corpo mais harmonioso e que te represente. Um abraço, até a próxima, tamo junto!